estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Graça e paz, irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Se você está aí em casa, no trabalho, em qualquer lugar que esteja nesse momento, mas está com a sua atenção voltada para essa transmissão, que você possa fechar os seus olhos também. Vamos orar a Deus, pedir a Deus a bênção e a direção para o culto que será realizado nesta noite, neste domingo. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais uma vez podermos estar aqui na Tua casa para Te adorar, bendizer e exaltar o Teu santo nome. Fala conosco por meio da Tua palavra, recebe nosso louvor e nossa adoração a Ti, nos ajuda que possamos andar em santidade de vida, viver em santidade de vida. Pondo em prática os Teus ensinamentos, pondo em prática a leitura da Tua palavra, pondo em prática a oração, Te louvando em todo o tempo, porque o Senhor é bom e digno de ser louvado. Ai de nós se não fossem Tuas misericórdias sobre nossas vidas, por isso temos mais do que motivos de estar Te louvando, não somente pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é em nós. Recebe nossa adoração a Ti nessa noite, perdoa-nos, pois somos falhos, somos imperfeitos, mas temos um Deus que é perfeito e cuida de nós. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Essa é uma transmissão que é feita pela Terceira Igreja Evangélica Congregacional, sempre aos domingos, às 17 horas e às quartas-feiras, às 19h30, e pela nossa congregação em Mateus Vieira, sempre nos domingos às 19 horas e nas quintas-feiras às 19 horas. Apenas falando o horário para que você possa se situar. Na descrição do vídeo vai ter os links, tanto para a nossa igreja como para a nossa congregação. Então, sinta-se à vontade para estar assistindo às transmissões. Você colocar aí na sua agenda, o melhor horário para estar acompanhando, pelo menos nesse tempo em que não podemos nos dirigir ao templo físico, por causa do isolamento social. Infelizmente,
temos que permanecer transmitindo online. Sejam todos bem-vindos, vamos louvar o Senhor. Hino 273, as novas do Evangelho. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito o nosso Deus. Vamos estar louvando. Se você tiver os salmos, eu peço que você pegue agora para estar louvando bem animados, bem alegres, esse cântico belíssimo dos salmos e hinos. 273. Vamos louvar? Agora eu lhe convido a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 96. Tributo à glória e majestade de Deus. Salmo de número 96. Esse salmo, ele também se encontra lá no livro de Crônicas, né? Foi citado
por Davi, é um salmo de ações de graças, não é? Aqui não mostra que ele é da autoria de Davi, mas como o texto é semelhante ao de Crônicas, você pode acompanhar também posteriormente, em outra ocasião, em 1 Crônicas 16, a partir do versículo 23. Então, que esse salmo traz? Uma convocação a estarmos exaltando, cantando e bendizendo o nome do Senhor. Então, diz assim o texto, Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Deus é o Deus criador dos céus, da terra, de tudo o que há nesse mundão aí afora, né? Aqui diz que os deuses desse mundo não passam de ídolos, né? O nosso Deus fez os céus, ele é o Senhor criador, né? Então ele é o Deus verdadeiro, o único Deus digno de receber honra, glória, louvor e adoração. Amém? Seja bem-vindo mais uma vez. Se você está aqui desde o começo assistindo a transmissão, seja bem-vindo. Se está chegando agora também, seja bem-vindo, né? É bom que chegou antes da mensagem, né? Que vai acompanhar também os louvores que vamos entoar ao Senhor nesse momento. Antes, quero só reforçar o convite a você que ainda não é inscrito no canal, você possa clicar aí e se inscrever, né? E se você já faz parte da nossa comunidade de inscritos, seja bem-vindo, né? Quero agradecer de coração por você se inscrever em nosso canal, né? É uma bênção, né? Saber que estamos compartilhando a palavra de Deus e assim como Deus está abençoando a nossa vida, está abençoando sua vida também. Se você não assiste muito vídeos no YouTube, mas ainda tem o Facebook, temos nossa página lá também. Tem um link aí na descrição, você pode seguir e acompanhar os vídeos também que a gente está publicando lá. E também reforço o convite a você visitar a nossa página. Nós temos aí na descrição nosso site, que lá tem mais informações sobre nossa igreja, né? E se você também desejar ofertar e não pode se dirigir até o templo físico, você pode ofertar também pelo QR Code que está aí na descrição. Então você acessa o link, né? E você é redirecionado para uma página de oferta. Lá você faz a sua contribuição de acordo com o que estiver proposto no coração. Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar o Senhor nesse momento. E após o louvor, passarei a palavra para o pastor Patrício, que trará a mensagem de Deus para as nossas vidas nessa noite. Vamos louvar?
sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Pois nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Todo mundo. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Preciosa graça de Jesus, que salvou um pecador como eu. Perdido eu estava, mas me
cego andava e agora posso ver. Pela graça que hoje salvo estou, e o meu fardo Nesse momento, vamos voltar nossa atenção para a palavra de Deus. Eu estarei orando e eu peço que você também aí em casa esteja orando para que a palavra de Deus possa entrar em nosso coração, em nossa mente, possamos colocá-la em prática. Colocar em prática aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por teu amor. Te agradeço, ó Pai, por tua palavra ser trazida para nós, por termos acesso a essa palavra preciosa, enquanto muitos países aí ela não pode estar presente, no nosso ela pode, ó Pai. Por isso queremos te agradecer. E tem misericórdia de nós, porque não damos valor à tua palavra, Pai. Não damos o valor devido que deveríamos dar. Que possamos aprender a valorizar, ó Pai, a tua palavra. Que o Senhor possa, através da mesma, estar falando conosco, ó Pai. Nos trazendo ensinamento, através do teu servo, pastor Patrício, que o Senhor possa usá-lo como instrumento para que os ensinamentos a serem trazidos por meio da tua palavra, as advertências, os alertas que o Senhor sempre nos dá, nós possamos estar atentos e coloquemos em prática. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada irmão que está nos acompanhando também, aqueles irmãos que estão contribuindo com a tua obra, que o Senhor possa abençoar as suas vidas. Tem misericórdia dos enfermos, ó Pai, que eles recebam a cura vinda de ti. Fala conosco, ó Pai, no restante deste culto. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Boa noite, graça e paz, seja com todos. Como é que estão? Tudo bem? Espero que todos estejam na paz, sob a proteção do Senhor nosso Deus, né? Aqui estamos todos bem também, graças a Deus. E é muito bom estarmos com esse culto online, né? Temos chegado à nossa igreja, à nossa congregação e até fora da igreja, fora da congregação, outros lugares. Pessoas do Brasil inteiro estão assistindo os nossos cultos e a Deus toda a honra, toda a glória a ser dada, né? Isso é muito bom. Esteja orando pelo nosso ministério, pela pregação da palavra do Senhor. Não só eu, mas quantas mensagens online, quantos cultos, né, sendo transmitidos, quantas lives, né? Virou moda
está cheio de lives aí sendo pregado o Evangelho. Isso é muito bom. Que o Senhor Jesus seja glorificado, exaltado, querido e aceito também, né? Que as pessoas aceitem, se arrependam, se convertam e passem a seguir o Senhor Jesus Cristo, né? É muito bom estar aqui. Esperamos logo em breve estarmos presencialmente. Claro, bem melhor estarmos presencialmente, vendo os irmãos, compartilhando, mas por enquanto seja assim, seja feita a vontade do Senhor. Vamos estar orando, clamando a Deus dos céus para que passe essa doença terrível que nos deixa em tensão, em crise, famílias que estão de luto, que Deus possa estar confortando, como Tiago orou agora há pouco, né? Pedindo que Deus console cada vida, né? Devemos fazer a nossa parte, né? O texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os amados nessa noite, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, sei lá, onde muitas pessoas vê de manhã, vê de tarde, vê de noite, né? Porque a internet fica gravada aí, seja onde você assistir pelo YouTube, pelo Facebook, no site da igreja, ou para o YouTube, que tudo é para a glória de Deus, fica gravado e você poderá ver muito bem a hora que você bem entender. Mas o bom é estarmos acompanhando junto presencialmente, na hora do culto, seja da igreja, seja da congregação. Eu estou assistindo naquela horinha, orando por mim e por todos, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Depois assisto de novo, para trazer a memória, tá bom? Hoje o texto que gostaria de compartilhar é Isaías, capítulo 6, um texto muito conhecido da gente, né? E que tiramos grandes lições para a nossa vida, e eu gostaria de compartilhar 3 grandes lições nesse texto de Isaías, o profeta messiânico. Isaías profetizou cerca de 700 a 600 anos antes do Senhor Jesus. Ele é um profeta messiânico porque ele profetiza o nascimento do Senhor Jesus, ele profetiza a morte, o sofrimento do Senhor Jesus Cristo, né? Interessante isso. E no capítulo 6 é um episódio que acontece na vida dele interessante. Vamos ler? Isaías, capítulo 6, de 1 a 8. Diz o texto sagrado: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com mantenais. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Que o Senhor nos ajude a entender, compreender e obedecer a sua santa palavra. O tema aqui é uma visão gloriosa, uma visão esplêndida que Isaías tem, que esse profeta tem, num momento sombrio na vida deles, do povo de Deus, do povo de Israel. Era um momento de luto, de dor, de saudades, né? Eu não sei qual momento você está passando na sua vida, mas pelo menos no Brasil inteiro estamos passando esse momento de tensão, nervosismo, né, com essa doença terrível. Algumas pessoas com medo, outras ansiosas, outras já em depressão, né? Depressão porque fechou o comércio, faliu a empresa, é terrível, né? E é nesse momento sombrio que Isaías tem uma visão maravilhosa, né? Vejam aí, meus queridos, no versículo 1, ele diz, né, no ano da morte do rei Uzias. Era um ano de luto, de dor, de tristeza. Ele tem essa visão.
Como estão as visões de hoje? Você tem tido visão? A gente ouve cada visões por aí, né? Ouve ou alguém diz das visões que estão vendo? Terrível. Mas o que foi que Isaías viu naqueles dias difíceis? O que é que eu estou vendo nesses dias? O que é que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o que é que você está vendo nesses dias? Tem gente que só vê coisas ruins, outros veem coisas boas, outros só enxergam o mal, outros são negativistas, tudo está perdido, não? Mas há uma esperança, né? Quais são as lições que podemos tirar aqui desse texto, dessa visão gloriosa que Isaías teve? E espero que você também tenha a mesma visão gloriosa hoje, agora, amanhã, depois da manhã, durante a semana, durante toda a sua vida, você esteja com essa visão na sua mente. Essa semana eu estive olhando para a lua várias vezes, contemplando a lua tão linda, tão bela. E eu senti aquela emoção de glorificar a Deus, vendo tendo essa visão maravilhosa da lua nos céus aqui em Caruaru. E eu fiquei pensando, imagina essa visão no mar, na beira da praia, ou no sítio, né? Coisa linda, linda, obra das mãos do Senhor. A lua esplêndida, né? Tem uma manchazinha nela. Que mancha será aquela? Os cientistas dizem várias coisas, mas é preciso olhar a beleza da criação de Deus. Eu estive vendo um vídeo sobre o fundo do mar. Que visão, que aquário lindo criado por Deus. Estive vendo também um filme sobre passarinhos, os pássaros da selva. Eita, coisa linda! Como está a sua visão, meu irmão? Vamos olhar as coisas belas de Deus. Wesley e Marlene, missionários da Rádio Transmundial, nos anos 80 gravaram um hino muito belo, né? Muito lindo, baseado no Salmo 19. Vejo a natureza proclamar que no mundo existe um Criador maravilhoso. Vejo a natureza. Você tem visto a natureza, tem olhado a natureza, a criação maravilhosa de Deus. Primeira lição aqui está no versículo 1 e 2, a visão. Ele tem uma contemplação de Deus, quando ele diz aí: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. Nós cantamos o hino no nosso inário, um hino muito belo. Escrito pelo saudoso pastor Manuel Porto Filho, e ele diz: ao contemplar a tua cruz e o que sofreste ali, Senhor, sei que não há, ó meu Jesus, um bem maior que o teu amor. Ao contemplar a tua cruz, o teu sofrer, o teu penar, quão leve sinto, ó meu Jesus, aqui em meus ombros vem pesar, tudo que eu possa consagrar ao teu serviço, ao teu louvor, em nada poderei pagar ao que me dás em teu amor, ao contemplar a tua cruz. Acabamos de ler o Salmo 96, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Que Deus maravilhoso! Isaías teve uma experiência poderosa quando ele entra na igreja, no templo, que ele diz aqui: eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Ó meu irmão, minha irmã, que lição, hein? Quando você vai à igreja celebrar um culto, a adoração, você vê Deus pela fé. É claro que ninguém pode ver Deus, né? Mas sentir, ver o poder, a maravilha de Deus. Ele diz: eu vi o Senhor
assentado sobre um alto sublime trono. Ele teve uma experiência maravilhosa, poderosa, que marcou sua vida para sempre. Eu vi o Senhor. E ele nunca mais foi o mesmo. Depois dessa visão tremenda que ele teve. Nunca mais foi o mesmo. É só ver a vida dele. Leia o restante, capítulo 6, capítulo 7. Que visão tremenda que marcou a vida deste homem. Em 2 Crônicas, capítulo 7, Salomão, quando acabou o templo, ele também teve uma visão tremenda, né? 2 Crônicas, capítulo 7, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eita glória! Meus irmãos, você tem tido essa visão do Senhor Deus? A glória de Deus, diz o texto aqui que eles se encurvaram com o rosto em terra diante do poder, da majestade, da glória de Deus. Qual foi a última vez que você colocou o rosto em terra? O rosto, não é o joelho, não, o rosto em terra para adorar o Senhor, diante da grandeza, da majestade, da criação de Deus. Moisés teve essa visão maravilhosa de Deus também, falava com Deus face a face. E lá em Êxodo capítulo 34, versículo 29, nós lemos: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do rosto resplandecia, depois de ter falado com Deus. Que experiência tremenda! E olhando Arão e os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandeceu a pele do seu rosto, temeram chegassem a ele. Então Moisés o chamou, Arão e todos os príncipes da congregação, tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe tinha falado no monte Sinai. Que maravilha! A glória do Senhor resplandecia. No versículo 35 de Êxodo 34, assim pois viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobriu de novo o rosto com o véu, até entrar e a falar com ele. Contemplou o Senhor as maravilhas de Deus. Salmistas, o salmo está cheio desses convites. Vinde adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Adorar o Senhor. Salmo 95 diz: vinde, adoremos, prostremos-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha de sua mão. O Salmo 96, lido no início do culto: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Que contemplação na beleza da santidade de Deus. Isaías teve uma visão maravilhosa. Você tem tido essa visão maravilhosa de Deus? Há quantos anos você é crente, se diz cristão, e você tem tido essa visão grandiosa de Deus? Essa visão maravilhosa do Senhor, através da sua criação, da sua majestade e do seu poder? A segunda lição que eu vejo aqui em Isaías, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, a primeira lição é que ele teve uma contemplação, uma visão maravilhosa. Depois ele tem o quê? Uma visão, uma confissão. Ele confessa. É uma confissão de pecados. Olha aí no capítulo 6, versículo 5.
Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Já pensou nisso? Ele viu Deus, contemplou Deus e viu a miserabilidade do seu pecado e do povo. Versículo 6, nessa visão que ele tem, que ele confessa o pecado: então os dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tiraram do altar com antenais. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Elias se vê pecador, vivia no meio de um povo rebelde, pecador. Aí eu pergunto: será que é diferente de hoje? Será que nós não vivemos a mesma realidade ou pior realidade do que Isaías, irmãos? Será que não está na hora de nós precisar de nós confessar nossos pecados, confessar o pecado deste povo, dos nossos governantes, dessa rebeldia contra Deus que vivem? Irmãos, eu creio que é preciso, viu? A Bíblia me ensina de homens que tiveram essa experiência tremenda com Deus e confessaram os seus pecados, os pecados do povo a Deus. Esdras capítulo 9, ele faz isso. Ele ouve a mensagem de Deus e diz em capítulo 9 de Esdras, versículo 3: ouvindo eu tal coisa, rasguei minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos que tremiam da palavra de Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Orou e disse, capítulo 9, versículo 6 de Esdras: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Irmãos, Esdras sentiu na pele isso. O pecado chegou na presença de Deus. Será que o pecado de hoje também não tem chegado na presença de Deus? E Esdras confessou. Neemias, contemporâneo de Esdras, faz a mesma coisa. No capítulo 1 de Neemias, no versículo 4, quando ele ouve, ele escuta as tristes notícias de Jerusalém, diz ele: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança, a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Versículo 7, irmãos, é para hoje, é para amanhã. Neemias diz: temos procedido de todo corruptamente contra ti. Corrupção no tempo de Neemias, e hoje não tem não, né? Misericórdia, de chorar, de pedir misericórdia a Deus. Esses homens choraram os seus pecados, o pecado do povo diante de Deus, irmãos. Daniel também faz a mesma coisa no capítulo 9. Que Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de nós, Deus tenha misericórdia dessa humanidade, que o pecado solapa as famílias, a sociedade, a igreja, a religião, o cristianismo, falsidade e imoralidade. Que Deus tenha misericórdia de mim. É preciso confessarmos nossos pecados, e a Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória, amém por isso. E finalmente, Isaías, nessa visão gloriosa, ele tem uma contemplação maravilhosa de Deus.
ele tem uma visão de confissão de pecados. E ele recebe uma visão também de uma comissão, de uma ordem de Deus, no versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Uma ordem de Deus, o chamamento divino. Deus o chamou para a obra. Deus tem chamado homens e mulheres para a obra, para a proclamação do Evangelho. No versículo 9, a ordem divina é: vai e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendeis, vede, vede, mas não percebeis. Vai e prega. O Senhor Jesus diz lá em Mateus: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. A grande ordem divina que eu vejo para todos nós, para pastores e crentes de uma forma geral, está lá em 1 Pedro, capítulo 1, aliás, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, grande versículo. Quando diz o texto sagrado: vós, pois, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. A gente bate o peito: oh, eu sou propriedade de Deus, oh maravilha. Mas ele, para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A pergunta é: temos proclamado as virtudes, a maravilha, o amor, a misericórdia de Deus às pessoas ao nosso redor, irmãos? A sua família, a sua esposa, a seu marido, a seus filhos, a seus parentes, a seus amigos. Você tem pregado? Temos pregado? Não. Que tristeza, né? Se temos pregado é muito pouco. Muitas vezes não damos o testemunho que devíamos dar. Isaías teve uma visão gloriosa, marcante para a sua vida. Uma visão que marcou, que o transformou. E nós temos tido essa visão das coisas de Deus nesses últimos dias. Qual é a visão que eu tenho tido de Deus nesses dias? Qual a visão que nós precisamos ter? Ele entrou no templo, ele viu o Senhor, adorou, viu o seu pecado, sua miséria e confessou: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa-me, perdoa o pecado deste povo. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, não muito diferente de hoje. Confessou o pecado, Deus o perdoou, Deus perdoou meu pecado, o seu pecado. E depois disso, a voz de Deus: quem há de ir por nós? Deus quer falar com você, meu irmão, minha irmã. Deus quer falar comigo, mas eu tenho que contemplá-lo na sua grandeza. Eu tenho que confessar meu pecado. Eu tenho que abrir meus ouvidos para ouvir a voz do Senhor, para que eu seja uma bênção do Senhor por onde eu andar. Vamos orar. Ó meu Deus e Pai, diante dessa grande mensagem aqui de Isaías, eu te confesso que temos sido falhos, imperfeitos muitas vezes. Ajuda-nos, ó Pai, a abrir nossos olhos, nossa mente, para contemplar as verdades da Tua Palavra e proclamar, e avisar, e exortar, e ensinar às pessoas o grande amor e a misericórdia de Deus sobre as famílias, sobre os povos dessa terra. Perdoa nossos pecados, perdoa o pecado da humanidade, dos nossos políticos, do nosso povo, da sociedade pervertida. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos ouvir Tua voz e dizer em alto bom som: Jesus vai voltar. Oh, glória é a esperança da igreja. Amém e amém. Muito obrigado por estar nos vendo, assistindo. Não esqueça de compartilhar com as pessoas, mande para outras pessoas. Que Deus te abençoe, que tenha uma boa semana sobre a proteção de Deus, guardado no amor de Deus, até a volta gloriosa de Jesus Cristo. E tenha uma visão correta das coisas de Deus. É minha oração por você, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito nos acompanhem hoje e sempre. Amém e amém e amém. Deus abençoe você.